A gente ouve falar muito em descriminalização das drogas. O Júlio Adiala estava interessado na tese de mestrado dele justamente no contrário. Em como essas substâncias que eram usadas com fins medicinais ou rituais viraram drogas, foram criminalizadas. Por exemplo, a cannabis, desde quando ela passou a ser A legislação que passa a proibir, né, as drogas no Brasil é de 1921. A partir daí a gente começa a ter uma série de proibições. E principalmente na década de 30 começa a haver uma repressão grande, vão haver expedições ao Nordeste para destruição de plantações, começa a haver muitas prisões já em função disso, e os jornais começam a noticiar como um problema, né? Um problema terrível, uma planta que existia e ninguém conhecia. Mas ela era usada livremente? Tem muitos registros que falam do uso da cannabis entre os escravos africanos. Gilberto Freire fala que nos canaviais nordestinos existia um uso, né, no período principalmente da entre-safra, daquilo que eles chamavam de liamba, diamba, maconha, pango, né, uma substância que era utilizada bastante pelos africanos. Esses nomes todos são nomes africanos para cannabis. Chamavam também de fumo de Angola, o que para muitas pessoas indicava a origem, né, dessa planta quando veio para o Brasil. E você acha que ela acabou virando também uma forma de resistência à desafricanização? Provavelmente sim. Por ter essa característica socializadora, né, não ser um consumo individual, ser um consumo em grupo, certamente ele contribuía para a manutenção de certas tradições, certos costumes. O próprio Edson Carneiro, que fala do uso no quilômetro de Palmares, diz que também era utilizada nos candomblés, então tinha uma ligação ritual também. O jamba sarambamba. Quando eu fumo a jamba, fico com a cabeça tonta e com as minhas pernas zamba. Fica zamba, mano. Você acha que o fato dela congregar, dela reunir, dela formar esses grupos, contribuiu para ela ser criminalizada? É possível. Na verdade, a gente teve já em 1830 aqui no Rio e em 1866 em São Luís do Maranhão, proibições específicas do pito do pango. O pito, o cachimbo, né? E o pango, que era um nome que era pango também conhecida. Na verdade, havia um controle, uma repressão a esses grupos e as suas práticas, como já tinha havido antes em relação ao candomblé, em relação ao próprio samba, em relação ao samba. Então, acho que tem uma associação muito grande aí entre o negro, a origem, né, social do hábito de fumar, os negros, os africanos, escravos, essa população pobre que vai formar uma camada da sociedade brasileira e uma tentativa de controle desses grupos por parte do Estado brasileiro. A estratégia de associar a cannabis à insanidade e à violência é muito antiga. O primeiro registro que existe é de 1798, quando Napoleão Bonaparte invadiu o Egito e decretou a proibição do uso da bebida e do fumo. O Napoleão alegou que ao consumir a cannabis, os islamitas adquiriam um comportamento violento, perigoso. Mas o que o imperador queria mesmo, na real, era boicotar a exportação de fibra de cânhamo, cujo principal comprador era sua inimiga, Inglaterra. A inversão, digamos assim, de uma substância que era considerada uma medicina absolutamente tradicional, com usos industriais, econômicos, para se transformar numa espécie de fantasma, de droga temida, quase demonizada, ela está muito ligada ao fenômeno da lei seca. Na verdade, os Estados Unidos, a partir de 1919 até 1933, vão adotar a proibição do álcool. Isso é resultado de vários fatores, entre outros o puritanismo de certas vertentes protestantes que achavam que era preciso abolir qualquer fonte de tentação, no caso uma droga, e não geri-la de uma maneira, enfim, moderada, etc. Bom, a lei seca acaba em 1933. Com o final da lei seca, 4 anos depois vem a proibição da cannabis. Então ela preenche um pouco o vácuo de uma máquina repressiva que surgiu para combater os traficantes de álcool e também para a máquina policial, que perde um dos principais objetos, enfim, da sua ação, que era a perseguição ao comércio clandestino de álcool. Isso se soma a um outro elemento, que é a perseguição a certas minorias étnicas.
Era uma época em que trabalhadores mexicanos iam muito aos Estados Unidos e traziam um hábito que no México era tradicional, inclusive a palavra em inglês marihuana vem dessa origem. Então o William Randolph Hearst, que era o famoso personagem que o Orson Welles depois se baseou para fazer o filme Cidadão Kane, ele tinha uma série de jornais que começaram a fazer essa campanha de forma sistemática. Ele também tinha perdido territórios que ele tinha para plantio de árvores, para produção de celulose no México, devido à Revolução Mexicana. Então ele tinha ficado particularmente irritado com os mexicanos e fez toda essa campanha. Então houve uma espécie de mistura de vários elementos, uma campanha para substituir matérias-primas que deixam de ser essas da fonte do cânhamo e passam a ser matérias-primas sintéticas. Então a fibra vegetal é substituída pelo nylon ou por fibras petroquímicas. Por outro lado, uma estigmatização de comunidades de trabalhadores imigrantes. E por outro, a indústria farmacêutica também busca patentear produtos que são resultado, enfim, de pesquisas da indústria farmacêutica e que servem para as mesmas finalidades que antigamente se usava os derivados de cannabis. Então são vários interesses que se somam para construir uma espécie de fantasma.